Professor Francisco Taveira Pinto, o senhor é considerado uma sumidade aí no assunto dos recursos hídricos para nós lá do Brasil. Eu gostaria que o senhor falasse brevemente o seu currículo, professor, por favor. Bom, enfim, antes de mais, obrigado por este convite e pelas palavras amigas. Eu sou professor catedrático de Hidráulica aqui na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto desde 2010 e sou também o diretor da secção de Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente. Licenciei-me em Engenharia Civil aqui na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e doutorei-me em 2002 em Engenharia Costeira e Portuária. O senhor é professor também de pós-doutorado, né? Sim, também dou aulas. Enfim, nós atualmente temos o mestrado integrado em Engenharia Civil e temos o programa de doutoramento também em Engenharia Civil, portanto leciono algumas disciplinas desse programa de doutoramento e temos também alguns alunos de pós-doutoramento aqui na faculdade. Focados na questão hídrica, normalmente. Sim, enfim, hidráulica e recursos hídricos, enfim, é o tema geral, mas enfim, pode abranger qualquer área do saneamento, como referem no Brasil, a questão do abastecimento, a drenagem de águas residuais pluviais, a questão dos aproveitamentos hidráulicos e a questão das obras marítimas e defesa costeira. Portanto, são basicamente as 4 áreas que abordamos aqui na hidráulica e recursos hídricos. Tá bom. Professor, bom, eu gostaria de transmitir oficialmente aqui um abraço especial enviado pela professora Terezinha Novaes de Oliveira, ela que fez aqui o pós-doutorado e tem o senhor como uma grande referência e pediu para eu transmitir esse abraço. Professor, a respeito de Joinville e Itajaí, eu lhe mostrei alguns mapas, enfim, o senhor visualizaria algumas soluções, um leque de soluções, né, que a gente poderia estar estudando, enfim. Que soluções são essas, professor? Bom, enfim, embora não conheça de facto em detalhe os 2 casos, e como tive a oportunidade de visitar as 2 cidades há uns anos atrás, mas já não me lembro, enfim, com detalhe das suas principais características, por isso se calhar qualquer dia tenho que fazer uma outra visita. Mas enfim, são 2 exemplos, pelo que me foi dado conhecer, enfim, eu diria casos típicos ou característicos que ocorrem em vários pontos do mundo, de cidades quase que costeiras, que sofrem influência do curso de água principal, de um rio que as atravessa, e, por outro lado, a influência do mar, que também lhe está próximo. Portanto, aqui temos uma conjugação do efeito das marés, da variação do nível médio da água do mar, com o efeito dos caudais de cheia. Portanto, estamos a falar dessas situações extremas, em que, de facto, o caudal que é descarregado ou que é drenado pelo rio é, enfim, muito acima do normal. Nessas circunstâncias, enfim, o sistema de drenagem fluvial não tem capacidade para absorver ou para poder drenar esse mesmo caudal, a que se junta o problema da ocupação urbana, enfim, muito significativa nas margens do rio. E, portanto, quando se conjugam estes dois efeitos, as pessoas estarem muito próximas do curso d'água e o curso d'água transbordar, enfim, cria-se o problema que são as cheias extremas, enfim, bastante difíceis de mitigar e de resolver. Portanto, quando olhamos para um caso destes, enfim, nunca poderemos dizer que a solução é a intervenção X. Teremos que conjugar um conjunto de possíveis intervenções que possam, por si só, e somando todos esses contributos, atenuar o problema, enfim, quando todas elas forem construídas de certa forma. No caso particular, digamos, de Joinville e de Itajaí, pelo que me foi dado ver, enfim, sem conhecimento detalhado do terreno, enfim, faz-me pensar que uma possível solução, que já foi até aplicada noutras cidades e noutros locais, possa ser ou deva ser o desvio parcial do curso d'água, ou seja, durante o período de estiagem ou caudais relativamente baixos, enfim, tudo funciona como até ao momento. Quando o valor do caudal excede um determinado limite, enfim, como eu tive a oportunidade de dizer no início, o curso d'água não tem capacidade para drenar esse caudal sem provocar inundações, então esse excesso tem que ser desviado para um curso de água artificial, que pode ser um canal,
ou pode ser até um túnel, depende da orografia do terreno, e portanto dividimos o mal pelos dois cursos de água e, enfim, em teoria, dependendo obviamente das características dessa cheia ou desse caudal total, o problema que irá ocorrer dentro da cidade será obviamente menor. Outras medidas podem também ser, digamos... Desculpe, só voltando ali, professor, esse desvio parcial ele sairia também na Bahia? Sim, pode ser na Bahia, ou pode, enfim, eu não conheço bem o enquadramento, mas em alguns casos, enfim, poderia ir drenar diretamente no mar, por exemplo. Enfim, agora depende do enquadramento geográfico, ou, digamos, topográfico do caso que estamos a falar. Eu sei de alguns casos em que, de facto, esse desvio, digamos, de uma ribeira que causava problemas de inundação e iria ter um curso de água principal, foi construído um desvio e ele ia ter ao rio. Noutros casos, esse desvio foi ter ao mar, portanto, depende um bocadinho do caso que estamos a falar. Mas, enfim, neste caso, existindo essa baía próxima, pode ser realmente uma solução. Enfim, porque quanto mais curta for esse desvio, quanto mais curto for esse desvio, mais económica se tornará a solução. As soluções de menor dimensão, porque, digamos, desviar um rio é sempre uma coisa, enfim, é uma obra significativa, talvez a mais cara de todas as possíveis soluções, mas há outras soluções de menor dimensão que podem ajudar a diminuir, a atenuar o problema. Começando desde logo pela questão das dragagens, enfim, foi-me referido que havia troços ou partes do rio que já estariam de alguma forma assoreadas e, portanto, isso diminui um bocadinho a capacidade de vazão do próprio rio, portanto, não há problema nenhum em efetuar essas dragagens, até é uma boa solução. Tanto mais que as areias podem depois ser colocadas nas praias, que se estiverem até com alguns problemas de erosão. Portanto, há aqui um benefício indireto dessas mesmas dragagens, desde que as areias sejam de boa qualidade. Para além disso, enfim, também pontualmente em algumas zonas, como não é possível desocupar as margens, visto que a ocupação urbana é significativa, como eu tive a oportunidade de ver, portanto não é possível alargar a secção do rio nessas zonas, enfim, a questão do aprofundamento da secção transversal é uma possibilidade, portanto também não é uma solução errada. Como eu digo, não podemos fazer esse aprofundamento ao longo de dezenas de quilómetros ou centenas, enfim, terá que ser muito pontual. Uma outra medida que também pode ser, digamos, aplicada em alguns locais é a construção de diques laterais, aumentando a altura das margens do rio. Isso só pode ser feito em zonas ainda relativamente naturais, que não tenham ocupação humana, como é evidente, e portanto isso de alguma forma aumenta a capacidade de vazão do rio nessa zona, mas isso é perfeitamente possível. Nós tivemos a ver de facto um exemplo aqui que foi aplicado há algumas décadas em Portugal, no Rio Mondego, e foram diques que foram construídos nas margens ao longo de alguns quilómetros, precisamente para evitar que zonas mais baixas fossem inundadas. Existem vários tipos de diques, né, professor? Um dique que ele é como uma comporta, um dique que é só na lateral. Que tipos de diques assim básicos que existem? Bom, enfim, isso depende um bocadinho da terminologia, mas aquilo que eu estava a referir, um dique é uma obra de retenção, e esses diques longitudinais que eu estava a referir-me são construídos ao longo das margens de um rio para conter as águas quando o caudal é muito elevado. Enfim, mas essa terminologia de dique também pode ser utilizada em obras marítimas ou obras portuárias, ou até eventualmente em pequenas obras de retenção. Não digo uma barragem, mas enfim, às vezes uma pequena obra de retenção também pode ser considerada um dique. Isso agora depende da terminologia que é utilizada nos diferentes países, mas eu aqui estava a referir principalmente aos diques longitudinais, portanto ao longo das margens, que ajudam a reter a água em algumas zonas. Para além disso, enfim, dependendo um bocadinho da dimensão das bacias hidrográficas que estão associadas a estas secções finais da Joinville e de Itajaí,
enfim, pode também ser de equacionar construir algumas barragens propriamente ditas que possam reter um determinado volume de água, particularmente durante os períodos de cheia, mas isso obviamente terá que ser muito mais para montante das cidades, não estamos a falar de provavelmente nas zonas de cabeceira da bacia hidrográfica. E essas barragens, elas seriam de maré ou de rio? Não, de rio, essas seriam de rio, puramente de rio, não é? Aí pode até haver um benefício de também poderem servir para produzir eletricidade ou para abastecimento de água, mas numa situação de cheia serem utilizadas apenas para reter um determinado volume de água, portanto que não chega ou que não chegaria à cidade. Mais possíveis soluções, portanto eu queria só realçar que digamos, o peso ou a importância das soluções não é igual, não é? Como eu disse, a questão do desvio parece-me a solução que resolveria a maior parte do problema, todas as outras ajudam a resolver em menor percentagem o problema. Temos a questão do efeito da maré. Bom, aqui também há de facto um problema, é que quando a cheia ocorre, quando o pico da cheia corresponde ao pico da maré, enfim, temos ali um problema, é que o mar não deixa escoar tão facilmente e, portanto, se for possível também construir enfim, podemos designar como uma barragem de maré ou uma barreira de maré, que evite que esse efeito de cerca de 1 metro na região possa repercutir-se para montante, enfim, também pode ter a sua importância. De qualquer das maneiras, nós não queremos evitar que a maré se propague para o interior do curso d'água, mas numa situação de cheia nós queremos que a água possa sair para o mar, portanto aí também há um conflito. E tem algumas vantagens, mas também tem desvantagens, não é? Principalmente se ocorrerem ao mesmo tempo. Finalmente, eu faria referência a algumas medidas mais de caráter ambiental, de medidas, enfim, de bioengenharia, medidas de menor dimensão em termos de, talvez, de custo, e que, enfim, têm vindo a ser aplicadas, enfim, quer aqui em Portugal, quer até noutros países. E tem a ver, essencialmente, com o facto de alguns cursos de água, enfim, talvez os de menor dimensão ou os de média dimensão, terem no passado sido entubados, enfim, por várias razões, e isso acontece um pouco em todos os países. Mas hoje em dia, digamos, a filosofia que começa a ser utilizada pelos municípios e até a própria legislação que impede que esse tipo de entubamentos sejam efetuados é desentubar, ou seja, desculpa, digamos, portanto a filosofia que está a ser usada hoje em dia é um pouco de renaturalizar os cursos de água e para isso temos que voltar à situação anterior e, portanto, desentubar muitas dessas ligações. De fato, tirar o tubo que está lá, abrir a margem do rio Leito, voltar novamente a reconstruir o rio como ele provavelmente seria antes dessa intervenção. Quando o senhor fala em bioengenharia, quer dizer, essas margens elas teriam, vamos dizer, materiais biodegradáveis, como o senhor comentou? Sim, ou seja, provavelmente o rio antes seria natural, não é? Vamos imaginar a situação no seu início. Um rio completamente natural, verde, com vegetação, enfim, por vários motivos da expansão urbana, etc, enfim, isso desapareceu, até muitas vezes por causa da questão da qualidade da água. A qualidade da água piorou tanto que uma das soluções para não termos esse impacto visual e até problemas de saúde era esconder. E a melhor forma de esconder é pôr o curso de água dentro de um tubo, não é? E, portanto, isso passou de uma situação natural para uma situação artificial, em que, enfim, ou o rio era um tubo ou era um canal fechado de betão, não é? Se nós quisermos, se quisermos voltar à situação anterior, nós temos que destruir esse elemento de betão, esse elemento artificial. E a melhor forma de reconstruir a secção transversal do rio como ela era inicialmente, enfim, não podemos definir a secção transversal em termos de terra escavada, não é? E deixá-lo estar como está, porque depois a água iria erodir as margens. Então nós temos que fixar também as margens. E uma das formas de fixar essas margens é, de facto, colocar
elementos naturais, troncos de árvores, enfim, com uma determinada orientação, para fixar os taludes laterais e fomentar um pouco a vegetação natural ou que vai nascer ou que é plantada. Portanto, isso são as chamadas técnicas de bioengenharia. Porque dessa forma nós conseguimos uma maior secção de vazão. Porque temos uma área muito maior do que a tubagem, como era no passado. Não é? E conjugando essa renaturalização ou essas intervenções, como eu estava a descrever, com a possibilidade de criar zonas que podemos designar lagoas artificiais, que muitas vezes são designadas tipo zona tampão, ou seja, em vez de a água ir no seu percurso normal ao longo do rio para as cidades, não, tem ali uma zona por onde ela pode ser escoada e armazenada, e depois mais tarde, com o tempo, quando passar o pico da cheia, ela poder fluir naturalmente para o rio, mas já numa altura em que não tem qualquer efeito em termos de inundações da baixa, ou da zona mais baixa da cidade. Portanto, aquilo que eu, enfim, pelo que conheço do problema e pelo que vi, enfim, há aqui um conjunto de possíveis soluções, e como eu repito, nem todas têm o mesmo peso, mas que conjugadas, enfim, no tempo, e obviamente que têm que ser estudadas e analisadas, porque, enfim, são soluções teóricas, que têm que ser, digamos, analisadas com algum detalhe. Enfim, poderão obviamente ajudar a minimizar o problema, visto que é praticamente impossível de deslocalizar as pessoas que moram muito perto dos rios, neste caso, embora num caso ou outro, enfim, num número relativamente limitado de pessoas, isso possa ser feito, não é? Num caso extremo, num conjunto de habitações, enfim, 50 pessoas, 100 pessoas que de facto estejam ali numa zona de risco de inundação, enfim, não estamos a falar de um número muito significativo e elas podem ser deslocalizadas. Agora, se estamos a falar de 1000 pessoas ou de 20.000 pessoas, isso aí já não é possível. Não é? Bom, professor, em cima do conhecimento que o senhor tem, da academia, enfim, toda essa bagagem intelectual, digamos assim, ligada à engenharia hídrica, é possível afirmar que a questão de enchentes em cidades que têm influência de maré, ela pode ser resolvida. Quer dizer, nós podemos dizer, não 100%, mas nós podemos, existem soluções. Né? Não, de facto existem soluções, aliás, apresentei aqui 6 ou 7 soluções, enfim, não significa que conjugando todas elas o problema fique resolvido, porque, enfim, a natureza prega-nos umas partidas e de vez em quando ocorre um evento extremo maior do que alguma vez foi registado nos últimos 100, 200 ou 300 anos, mas, enfim, eu diria que, enfim, aplicando algumas destas soluções, o problema pode ser, em grande medida, solucionado. Não posso afirmar com toda a certeza que ele ficará totalmente resolvido, porque também não sei, digamos, há aqui depois a questão dos números, dos valores que estão em causa. Né? Estamos a falar de um caudal de cheia de 1000 metros cúbicos ou de 10.000. E isso quanto é que custa? Pode não ser possível executar, não é? Estas medidas são todas, como disse, teóricas, têm um custo, mas podem não ser execuíveis em termos de financiamento, ou pode não haver verbas para executar isso, e portanto aí é um problema marginal, não é? Mas, enfim, em teoria há um conjunto de medidas que podem ajudar a minimizar o problema, enfim, ao fim de alguns anos. Sem esquecer, finalmente, e acho que devo referir isso, a prática do dia-a-dia dos municípios a impedirem novas construções junto às linhas de água, enfim, aplicando no fundo provavelmente a legislação que existe no Brasil, porque se o impedirem hoje estão a evitar problemas daqui a 10, 15 ou 20 anos. E eu acho que isso é fundamental e é uma prática que hoje é muito levada a sério em Portugal e um pouco por toda a Europa. Então é isso, professor. Muito obrigado. Obrigado eu. Espero ter ajudado e, enfim, mantemos em contacto para o que for possível fazer em termos de colaborações no futuro, tanto mais que as nossas ligações às duas universidades, de Joinville e de Itajaí, enfim, já vêm de alguns anos e às vezes mantemos em contacto
por outras coisas, mas neste caso é mais por internet e por e-mail. Então tá bom, muito obrigado, e fica aberto o convite também para o senhor ir nos visitar lá no Brasil. Com certeza, muito obrigado. Obrigado.